O Partido Socialista celebra hoje, 19 de abril, o 47º aniversário. Num tempo difícil para todos nós, este aniversário só pode ser manifestação solidária com os valores da humanidade e evocação simbólica. Evocação simbólica porque é uma comemoração agradecida, evocação simbólica porque é uma homenagem de gratidão e é também de esperança. Em comemoração agradecida a todos os que na linha da frente continuam a lutar pela nossa sobrevivência e pela vida com dignidade. É comemoração agradecida a todos os que, confinados em casa, demonstram neste tempo genuína solidariedade em tantos gestos. E é uma homenagem de gratidão. Desde logo, nossa gratidão aos fundadores do PS. E é uma homenagem de gratidão aos aveirenses que resistem ativamente na defesa da igualdade de oportunidades, àqueles que resistem na defesa pela justiça e pela justiça social, àqueles que resistem ativamente na defesa da liberdade, na defesa do desenvolvimento sustentável. Mas é também uma evocação simbólica à esperança. Acreditamos que a tempestade vai passar. Temos de acreditar. Acreditamos, por isso, que é possível chegar e vencer amanhã. Vencer depois disto. Por isso, ouvimos pessoas e reunimos nesta evocação conhecimento e ideias que abram no horizonte sinais para que a recuperação seja possível depois desta contingência. É de esperança também porque nós sabemos bem que só é derrotado quem desiste de lutar. Para assinalar os 47 anos do Partido Socialista, a Conselhia de Aveiro promoveu a videoconferência E Depois Disto, Como Recuperar. 6 temas, 6 convidados para o painel. Beatriz Ferreira tratou de serviços de todos os dias, Graça Cardoso, Educação, Fernando Nogueira, Associativismo e Cooperação Local, Gonçalo Santinha, Saúde, Pedro Fonseca, Ensino Superior, Tecnologias e Teletrabalho e Pedro Silva, Mobilidade, Habitação, Desenvolvimento Local. Fica o registro. Esta crise não tem precedentes na história da humanidade, não que esta não tenha assistido em diversos momentos a crises epidémicas de escala mundial e com devastação gritante na humanidade, com redução populacional até 1/4, caso da tão recente última gripe espanhola ou influenza espanhola, ao espaço da memória curto, digamos, dos nossos avós. Também a peste negra se prolongou de 1343 até aos inícios do século XX e estima-se que terão morrido cerca de 200 milhões de pessoas nas sucessivas vagas desta epidemia. No entretanto, eclodiram perigosos vírus como o H1N1, diversos tipos de SARS, o ébola. Portanto, estamos num mundo altamente globalizado, interligado, superpopuloso e agora aparece o Covid-19. Para conseguirmos que o futuro iremos experienciar, temos que entender o passado. No entretanto, muito mudou. Contudo, não devemos sentir que a modernidade nos trouxe uma imunidade, uma carapaça invencível que nos proteja, apesar de desenvolvimentos importantes, saltos. Devemos pensar nos desenvolvimentos da ciência, incluindo na genética, na tecnologia, etc., mas não nos podemos esquecer do básico. E muito se tem falado de nos voltarmos a centrar no básico, porque nestes momentos a nossa fragilidade humana evidencia-se. O vírus não poupa os poderosos, nem os ricos, nem distingue este dos pobres. Mas quando falo do básico, volto para a saúde pública. Saúde pública não é só medicina e hospitais, médicos, enfermeiros e demais pessoal, equipamentos e genética. Relembro, saúde pública integra uma área fundamental, tantas vezes esquecida, porque dada como adquirida e até uma área menor. O saneamento básico está indissociavelmente associado à saúde pública. Saneamento básico implica saúde pública e não há saúde pública sem saneamento básico e sem este combatente em jogo. Esta batalha está seguramente perdida. No Reino Unido, em 1848, Edwin Chadwick publicou a primeira lei de saúde pública e o seu oponente, no que toca à origem das doenças, George Snow, correlacionou os germes com a qualidade da água. Todos eles foram instigados pelas epidemias frequentes de cólera e febre tifoide, às quais não eram alheias as condições de vida insalubres, nomeadamente devido à falta de saneamento básico, mais crítico por conta da grande concentração de população após a Revolução Industrial.
A aposta nos grandes sistemas públicos de saneamento básico, nos principais meios urbanos, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, surge só em finais do século XIX, princípios do século XX, e depois da crise da gripe espanhola e das epidemias de cólera, os serviços universais de saúde foram finalmente impulsionados um pouco por todo o mundo ocidental. O saneamento básico compreende a distribuição de água e o seu tratamento, a drenagem e o tratamento de águas residuais e a recolha e o tratamento de resíduos sólidos. Não é possível realizar a dissociação da saúde pública com a prestação destes serviços, entre outros. Julgo que ninguém pode questionar esta assunção, contudo, poucos a relacionam de imediato. No nosso país, os serviços de saneamento básico são predominantemente assegurados por entidades públicas de âmbito local, com algumas experiências de concessões a privados e outras de parcerias públicas em baixa, e predominantemente pelo setor empresarial do Estado em alta. E por isso a maioria dos seus profissionais exercem funções públicas. O investimento nestas entidades e a valorização dos seus recursos humanos, detentores de conhecimentos especializados com tempo de maturação e de investimento elevados, não têm acompanhado a importância que estes revelam no funcionamento da sociedade. Cenário igual em relação a todos os profissionais de saúde, todos igualmente sujeitos a restrições draconianas na admissão pessoal e na sua valorização profissional. Lidamos com profissionais que, apesar de tudo, sempre dão o seu melhor e, em plena crise, estão motivados pelo dever e serviço público. Os serviços de saneamento básico são garantidos 365 dias por ano, 24 horas por dia, com entrega porta a porta. Serviços universais, sem preconceito de raça, cor, idade ou religião. O seu valor incalculável. Tarifário regulado e no pressuposto de equilíbrio financeiro. Desses serviços dependem as nossas vidas, a nossa saúde, a nossa economia e a qualidade ambiental, repercussões infindáveis na nossa vida em sociedade. Assim, em meu entender, há que mudar a importância que a sociedade no seu todo concede a estes profissionais e ao serviço prestado em geral, porque só dessa forma se pode pedir que os mesmos sejam continuamente melhorados e enfrentem os desafios por vir. Neste momento, vejo em duas notas alguns fatores preocupantes e ameaças, além do desinvestimento contínuo nos recursos humanos destas entidades públicas. Primeira ameaça, as alterações climáticas. Segunda ameaça, Covid-19. Sobre esta, recentemente foi já possível identificar o vírus nas águas residuais de algumas cidades dos Países Baixos, comprovando a sua persistência nos lodos. O que isto pode significar? O ciclo da água é a base deste processo e as águas usadas depois do tratamento são quase inteiramente descarregadas nos meios receptores, isto é, nas águas superficiais. Estas águas superficiais garantem, quase na sua totalidade, a origem das águas captadas para fornecimento público. Ora, esta realidade obriga a repensarmos o nível de tratamento das águas residuais. Podemos confiar exclusivamente no tratamento das águas de abastecimento que garantem, já hoje em dia, um nível de desinfecção o bastante para erradicar os vírus, ou temos que proteger, em primeiro nível, a qualidade das águas superficiais que podem assumir características balneares. Ou seja, temos também que converter o conjunto de estações de tratamento com a inclusão do processo de desinfecção dos efluentes antes da descarga no receptor. É neste sentido que, na ausência de uma vacina de obtenção de uma imunidade de grupo persistente, o futuro das entidades gestoras terá que acompanhar necessariamente um incremento na qualidade das infraestruturas de tratamento, no nível de controle da qualidade do produto da água e das águas residuais descarregadas, assim como uma melhoria acentuada na sua gestão e nos níveis de recuperação de custos. Perante níveis de letalidade e graus de contaminação de vírus tão elevados, irá com certeza haver um aumento dos processos de controle e de confirmação do vírus, levando a repensar toda a fileira associada. Como se vão desenrolar os trabalhos de operação e manutenção do pessoal das entidades gestoras, lidam diariamente com a necessidade de contacto com o efluente potencialmente contaminado. Na drenagem, devemos apostar em soluções tecnológicas que reduzem a necessidade de contacto com o efluente, como a bombagem na linha. Temos que alterar procedimentos, equipamentos de proteção individuais, práticas de higiene e controle da saúde dos trabalhadores. Em suma, não devemos deixar cair duas conquistas básicas, civilizacionais, Serviço Nacional de Saúde e Serviços de Saneamento Básico, tanto custaram a edificar, e temos que continuar a pensar nesses serviços básicos, a reinventá-los, a robustecê-los e investir neles. Desse modo, estamos a investir em todos nós. São estes alguns dos desafios que aqui deixo para serem refletidos quanto ao futuro desta área básica. E é só.
e chamei a este escrito que estive a fazer o vírus na educação. E de um dia para o outro entramos qual Captain Kirk ou Mr. Spock numa viagem pelo espaço depois da explosão viral que se abateu sobre a Terra. Neste espaço sideral que ainda temos dificuldade em aceitar, do silêncio e da paragem, de um mundo frisado e vazio, ficaram fechadas em pequenas naves quase 2 milhões de crianças, jovens e respectivos pais, que de uma sexta para uma segunda perderam o chão do conhecido, do dia-a-dia e emergiram no confinamento e na estranheza. A escola passou a ser um tablet, um smartphone, um monitor de PC. Os pais passaram a ser os interlocutores diretos, os mediadores, os quase professores. As mesas da cozinha, da sala, os sofás, as camas, passaram a ser a sala de aula e o recreio, em simultâneo e sem fronteiras. O léxico ampliou-se e, sem sabermos bem como, Hangouts, Teams, Zoom, Classroom, Google Meet passaram de palavras meias desconhecidas a questões frequentes. Pergunta-se em que plataforma estás, como se pergunta que carro tens, como te moves, como comunicas, como interages, como chegas lá, e comparam-se funcionalidades, vantagens e desvantagens, adesão contraposta à aderência, velocidade contraposta à lentidão. Os professores saíram atónitos do dia 13 para o dia 16 de março de uma cultura Sinatra, My Way, para uma cultura caótica, Whatever Way. Aprenderam em tempo recorde, não só os mais novos, mas também os tais da classe envelhecida, desmotivada e desgastada, a vídeo-reunir com os colegas, a platiformizar-se com os alunos, a recriar o cotidiano da escola, a teletrabalhar com ferramentas e utensílios que muitos raramente utilizavam. Em tempo absolutamente recorde, multiplicaram-se mini-formações, tutoriais, memos, instruções, orientações e o modo mudou. Todos, mas mesmo todos, pais, alunos, professores, ultrapassaram repentinamente o síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, e nada mais foi como era. And yet, no meio desta domesticação forçada e imposta, estaremos já a escrever o futuro? Estaremos a entrar na Twilight Zone de uma outra escola? O nome das coisas diz muito sobre as próprias coisas. E apesar de estarmos todos a utilizar plataformas de e-learning, atende-se no nome deste movimento. Ensino à distância. Elegeu-se a palavra ensino. Não sei se, mas temo que em prejuízo da palavra aprendizagem. No meu entender, dos 4 pilares de Delors aos 7 saberes de Morin, o enfoque teria que ter sido diferente, a tónica teria que ter sido outra, porque as palavras transportam também paradigmas. E o paradigma da transmissividade, do ensino simultâneo, da cultura do dar a aula, dar a matéria, dar o teste, está omnipresente e é omnipotente na palavra ensino. O perfil do aluno pedia mais, pedia que a visão ousasse abalar, renovando em profundidade e não epidermicamente as implicações práticas. Mudamos de ferramentas, mudamos de forma, mas mudamos a substância, a forma escolar, a matriz excessivamente escolarizante está ainda a prevalecer. Uma mudança na escola que temos, implica uma mudança em 3 vetores muito simples: conteúdos, processos e produtos. Dos conteúdos, fala-se tanto do emagrecimento do currículo, mas as adiposidades que o currículo ganhou ao longo dos séculos permitem pouco a intervenção. A escola não pode mais ser prática para uns e teórica para outros. Desde o início, a escola tem que ter propostas diversificadas em que não prevaleça o trabalho intelectual sobre o trabalho manual. A escola tem que oferecer a todos, e não apenas a alguns, coisas práticas da vida e tão simples como cozinhar, em espaços a sério, ou mexer nas coisas naturais, em água e terra e natural, a sério, ou saber como funcionam as coisas, mexendo nos objetos a sério, ou transformar coisas com materiais a sério, ou criar coisas, artes plásticas, dramáticas, movimento, música, a sério, ou investigar cientificamente, investigar problemas, questões, curiosidades, resolver problemas a sério, reais, não fabricados para ajustar ao currículo pré-estabelecido. Uma escola com coisas tão simples como possibilitar pensar, sentir
e permitir conectar-se com as emoções e os pensamentos. E já nem falo nas novas tecnologias, porque essas vão estando presentes de uma forma progressivamente predominante, mas pouco séria, quase sempre desconectada. Quando todas as propostas forem verdadeiramente possíveis desde o início para todos e igualmente importantes, sim, porque há o currículo verdadeiro, o válido e o outro. Quando os alunos puderem ter os seus próprios planos de estudo individuais, não só para alguns, os que não conseguem acompanhar o currículo, mas individuais mesmo, para cada um, aumentando ou diminuindo áreas e atividades ao longo dos anos, ajustando os currículos às suas medidas, quando a multiplicidade de inteligências tiver resposta na escola para todos e cada um se poder encontrar a si próprio, teremos mudado os processos. Do learning by listening ao learning by doing. Pobre Dewey, se aparecesse por cá agora. Sala após sala, nestas escolas, hoje vazias, depararia com o equipamento privilegiado da formação de seres humanos no século XXI. Cadeiras e mesas, quase sempre em filas, paredes vazias e de vez em quando umas salas garridas com quadros interativos, tablets, puffs e mobiliário com rodinhas, pomposamente apelidadas de salas do futuro. Penso que não vai ser a ferramenta digital o vírus que vai transformar a escola. Esta proximidade virtual veio até assinalar a carência da proximidade física, da afetividade, do emocional. Veio informar e avisar em red alert dos que ficam de fora e os que não têm acesso e os que se mantêm à margem. Este vírus veio confirmar Morin, a escola não pode ser o lugar do conhecimento fragmentado. Começa a desenhar-se a necessidade de um outro traçado temporal e organizacional na escola, de uma outra possibilidade que não a turma e o ano. O tempo diário não pode ser partidinho em 45 ou 50 minutos, que é o toque, manietam a articulação e a interdisciplinaridade. A aula não pode ser centrada no professor à frente, com os alunos alinhados de nuca em nuca. Uma outra escola tem que ultrapassar a concepção curricular rígida de que todos têm que aprender o mesmo e muitas vezes do mesmo modo, por respeito às idiosincrasias, às identidades, evoluindo da passividade para a participação. Sem a compreensão da individualidade do aluno, só por acidente os métodos de ensino serão adequados. É necessário fazer da educação uma porta aberta para a cultura como leite materno, num acesso à cultura não validado pelo teste ou pelo exame. E aqui chegamos aos produtos, a sacrossanta avaliação. Da competição e dos rankings ao valor acrescentado do aprender. Como é que a escola avalia o aprender a ser, a fazer, a viver juntos, quando está tão amofinada com o aprender a conhecer, ou mais exatamente com a quantidade e raramente a qualidade dos conhecimentos? Paro por aqui, porque agitando a sério as outras duas vertentes, conteúdos e processos, teríamos uma escola sem a obsessão do termómetro para baixar a temperatura. Estamos a comprovar que é possível construir uma outra via, the road not taken, mas esta só poderá ser concretizada em plena participação democrática, que tenha a coragem de mexer nos currícula, nos modos e na profunda clarificação de qual é, afinal, a missão da escola. Obrigado pela oportunidade também, e pela oportunidade de pensar isto. Eu não escrevi, quer dizer, está aqui escrito ao lado, mas não tenho um ar tão articulado como as duas apresentações que eu ouvi, que foram deliciosas. Mas pronto, a minha ideia foi, não sei se isto do masculino e do feminino também se põe, mas eu fiquei mesmo muito, mais do que organizar muitas ideias sobre a maneira como vamos interiorizar isto. Tentei dar aqui algumas pistas e por isso isto está dividido em dois lados. Por um lado, aquilo que a crise expôs e que eu valorizo mais porque tem que ser seletivo, por outro lado, aquilo que podemos fazer. E a crise expôs, se expôs alguma coisa, expôs esta necessidade de pensarmos nos lares dos idosos, ou seja, dentro das associações. E uma das coisas importantes é voltar a repensar a ideia do aging in place, ou seja, do envelhecimento no local de residência e as questões que isto implica quanto à autonomia
às relações de proximidade, mas também de assistência, de vigilância, e a forma como, inclusivamente, as IPSS ligadas a este setor podem vir a trabalhar este assunto no futuro. Ou seja, aquilo que se dizia das crianças é verdade, aquilo que se diz dos idosos é também verdade, e isto exige também que nós pensemos noutra sociedade e na forma como as instituições e as coletividades e as associações se inserem na cidade. Muitas das associações, como nós sabemos, ocupam espaços marginais na cidade por questões que têm a ver, algumas não, porque são tradicionais, mas outras vão nascendo, sei lá onde, e isso também é importante. A outra questão é que há uma extensão que nós não conhecíamos, ou seja, o isolamento social estava presente nesta sociedade, mas a forma como ele se manifestou faz com que nós tenhamos que pensar as nossas relações de vizinhança, e não há dúvida que uma das maneiras de fazermos relações de vizinhança pode passar pelo papel, ou tem passado pelo papel que as associações têm tido, e aquele que podem ter no futuro relativamente a isto, e como eu dizia, a maneira como integramos as associações nos nossos bairros, no nosso conceito de cidade. Um senhor há muito tempo tinha uma noção relacionada com isto, que era a dimensão do bairro. Clarence Perry dizia que o que nós precisamos é de unidades de vizinhança. A noção que temos que ter das unidades de vizinhança, não aqui na perspectiva do ordenamento, mas na perspectiva da integração da associação no ordenamento da cidade, é importante. A outra coisa que também ficou claríssima é a importância da telepresença. Para tudo e mais alguma coisa, para as associações também, para o complemento do trabalho entre aquilo que as associações fazem e as pessoas podem fazer. E uma das coisas é particularmente aguda, que é, estava no programa do governo a necessidade de vencer o que mais depressa ou fosse digital, ele tornou-se ainda mais premente. Ou seja, a diferença entre ter acesso à internet e ter as competências para usar as ferramentas digitais, mas também, e desde logo, o acesso à internet e ao telefone e aos próprios equipamentos como modo de salvaguarda pessoal. Há uma crise dos visíveis e uma crise dos invisíveis em termos de relações formais. Eu penso que o setor cultural e o setor dos operadores turísticos é aquele que mais sofre disso, com a questão de que a médio prazo eventualmente eles não são tão reconduzíveis em termos laborais, mas têm margens de reconversão profissional que devemos considerar, e as associações, como veremos, têm papel ou podem ter nisto. Mas também há uma coisa que salta disto tudo, é o papel inestimável das associações na mobilização das energias locais, que podem continuar a mobilizar não só em momentos de crise, mas especialmente agora, e isto é importante. Por isso, depois do Covid, eu tentei organizar as coisas em dois níveis, o muito curto prazo e o curto prazo, porque depois não sabemos. A ideia é que, eu penso que a ideia é que nós devemos olhar para as associações como estoques de algum capital financeiro, algum equipamento e alguma capacidade organizativa. E por isso o que está aqui em causa é pensar nas associações como uma rede de recursos, de competências e de energias humanas que, organizadas, podem ganhar escala e eficiência, trabalhando colaborativamente. Isto exige que, temporariamente, para muitas destas associações, pensem e ajam, pensamento e ação, fora dos seus setores tradicionais de vocação, cultural, desportiva, etc. E redirecionar as competências e os recursos, equipamentos, espaços, transportes, serão necessariamente desviados durante algum tempo, tal como aconteceu no esforço da Segunda Grande Guerra Mundial. Um dia destes li um artigo de um dirigente desportivo local que dizia, dava força à sua massa associativa e depois dizia, e depois um dia destes encontrar-nos outra vez dentro do campo. A ideia é, provavelmente, teremos que nos encontrar nesses campos, mas de outra maneira durante algum tempo. E provavelmente o campo não existirá para aquilo que existe, ou para aquilo que foi criado, mas para outras coisas. Tal como os outros
converteram fábricas de fazer panelas em bombas, nós teremos que converter as nossas associações em alguma coisa que responda à crise que aí vem. Ou seja, a muito curto prazo, o que eu selecionei foi o que é que as associações podem fazer. Formação para a proteção e isolamento social. Há muita gente que não sabe, não está preparada para isto. Produção de equipamento de proteção individual. Algumas destas coisas estão a ser feitas. Sinalização dos excluídos e invisíveis e resposta de emergência, a começar pelos seus utentes e utilizadores. Alojamento de emergência para casos de violência doméstica. Angariação e distribuição de equipamento informático e digital e de acesso à internet. Formação expedita de competências de utilização das ferramentas digitais. Ajuda nos acessos a fundos e às ajudas, que foram disponibilizadas pelo governo, pelos governos locais, inclusivamente pelas juntas, e às vezes não se sabe onde é que estão e como é que se lhes chega a ele. E ajuda no contacto digital com amigos e familiares distantes, ou seja, há gente que está não só isolada, às vezes na mesma cidade, os distantes e os próximos, por isso precisamos disso. Respostas a curto prazo, por isso depois do muito curto, o curto prazo. É preciso, ou as coletividades podem capitalizar este efeito do retorno à solidariedade, nomeadamente através de bancos alimentares locais, fundos de microcrédito comunitários, que salvem as famílias sobretudo, e depois dinamizar as relações económicas informais. Ou seja, a informalidade é a grande crise disto e é também uma saída. Produtos locais e caseiros, vendas a preço justo, trocas de produtos, servindo como promotores, mediadores e exercendo alguma regulação neste processo. Ou seja, há uma série de competências pessoais que podem vir ao de cima. Eu pus aqui alguns exemplos. A costura, a confecção de alimentos, a jardinagem, que podem e devem ser, podemos fazer a ligação entre produtor e consumidor. E depois organizar as capacidades locais. Eu selecionei o setor alimentar porque ele pode ser uma oportunidade transitória muito grande. Do lado da procura, porque vai haver necessidade, e do lado da oferta, porque muitas das redes de abastecimento longas podem estar quebradas ou ser pouco eficientes. E por isso o que está aqui é organizar transportes de produções e escoamentos para o auxílio, sobretudo com base criar linhas de abastecimento. Por outro lado, não nos podemos esquecer que existem oportunidades ao nível das hortas, e não só por questões de alimentação, mas neste caso hortas e redes de abastecimento local, e promover o comércio e a restauração locais e as compras locais, organizando encomendas e entregas. Há muita gente neste campo que não tem estas valências. Por outro lado, este setor da alimentação e dos serviços pessoais podem oferecer a possibilidade de enquadrar temporariamente alguns trabalhadores, remunerados pelos serviços prestados e pagos pela comunidade, ou mediante ajuda do Estado ou do município, se houver, quer seja nas associações, mas também nas empresas que tenham meios mobilizáveis para o efeito. Estou a falar de refeitórios e cozinhas e oficinas, que podem ser espaços onde se produzem coisas, na conversão dos espaços das associações, na transformação dos campos em dormitórios ou alojamentos, ou nas oficinas para produção artesanal ou reparações, ou seja, há aqui e por isso as coisas podem ser produção, confecção e distribuição de alimentos, os cuidados pessoais a idosos e isolados, as crianças em risco, os filhos desempregados, pequenos serviços de reparação, etc. As associações culturais podem aproveitar algumas reservas financeiras que existam para receber artistas em regime de residência artística para formação, ajudando-os a superar os primeiros meses da crise, mobilizando alojamento local e turístico, mas também alojamentos vazios das famílias. E depois, organizar pensamento sobre o que mais o mercado precisará depois desta crise e promover formação nessa área. Não esquecer que há entre os trabalhadores informais, sobretudo o turismo e liceu,
muita gente com muitas competências e formação académica e precisamos saber o que é que se pode fazer. Para acabar, é claro que haveria muito a dizer, mas costumamos dizer, temos de sair da nossa zona de conforto. A saída da zona de conforto aqui é muito clara, ou eu acho que é, porque é cooperar com o outro, ultrapassar as fronteiras da vocação da associação, é as associações serem, não é promotores, mas são organizadores e mediadores, e são mobilizadores, e não há paroquialismo aqui que resiste à dimensão ou à escala que a gente prevê que isto tenha em termos sociais. E por isso é normal e é pedido que as pessoas trabalhem fora da sua área de competência e trabalhem com os outros. Obrigado. Eu dei um título a esta intervenção, não conseguem ver, mas é repensar o papel das autarquias no domínio da saúde. Portanto, não conseguem ver, este título termina com um ponto de interrogação. E, portanto, ao terminar desta forma, a questão que estou a colocar é como repensar a forma como as autarquias atuam no domínio da saúde, dentro do quadro legal existente e atendendo ao contexto atual. Portanto, é essa a minha questão, é esse o tema sobre o qual vou falar, levantando mais questões do que dando respostas, mas procurando contribuir para se lançar este debate que julgo que também seria importante, à semelhança dos outros que estamos aqui a tratar. Ora bem, diariamente somos informados pelos meios de comunicação social, mas não só, sobre os avanços da atual pandemia no território nacional. Primeiro apresentando-nos uma visão geral de Portugal de forma comparada com os outros países, depois fornecendo-nos uma perspectiva por áreas de intervenção das administrações regionais de saúde, Norte, Centro, Lisboa, Valtejo, Alentejo e Algarve, Madeira e Açores, evidenciando, obviamente, que a incidência desta pandemia não é geograficamente homogénea. E, por fim, mostrando-nos casos locais onde medidas mais restritivas têm sido aplicadas para conter o surto pandémico, como, por exemplo, o caso de Ovar, que nós bem conhecemos. É natural, quando se aborda a saúde neste contexto, no contexto atual, se centra a atenção no papel crucial que os prestadores de cuidados no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, e sublinho aqui o Serviço Nacional de Saúde, têm desempenhado neste combate ao Covid-19, consolidando a percepção da sua existência enquanto garante dos valores de acesso e de solidariedade social. Com exceção de alguns que persistem num discurso típico do Scrooge, em um conto de Natal de Charles Dickens, que eu presumo que se recordem, o debate deixou de estar centrado na viabilidade do Serviço Nacional de Saúde, em que as questões económico-financeiras do sistema dominavam a atenção. Claro que, a ver vamos, qual o rumo da discussão quando a atenção deixar de ficar centrada na pandemia para se debruçar sobre a crise económica que seguirá, onde a palavra austeridade irá ressaltar mais uma vez nas células piramidais de Betz e alojar-se nas zonas de Broca do Wernicke dos cérebros de muitos que defendem que o Serviço Nacional de Saúde deve ter por base um modelo de gestão privada. Gostaria, no entanto, de enquadrar estes minutos que me restam numa visão mais ampla do conceito de saúde e no papel fundamental que as autarquias aqui podem desempenhar. Um papel que, de certa forma, este período pandémico tem trazido para cima da mesa. Como penso que todos, é do conhecimento geral, o processo de centralização administrativa é colocado embora esteja desde constitucionalmente previsto, mas é colocado em marcha essencialmente por via da publicação da Lei 50 de 2018, que define o quadro legal de transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais. Pouco ainda se sabe sobre como este processo se encontra efetivamente a decorrer, quais as potenciais consequências de tal transferência de responsabilidades por parte do Estado, designadamente no que respeita à qualidade e à garantia de igualdade de oportunidades no acesso aos serviços públicos. Também pouco se sabe sobre como será garantida a transferência para as autarquias locais dos recursos financeiros, humanos e patrimoniais adequados. Gostaria, no entanto, de sublinhar que nesta lei ficou prevista a publicação de diversos diplomas setoriais, em função das competências a transferir, que permitiam que o processo de descentralização iniciasse em 2019, de forma gradual até 2021. Uma análise de pacotes de descentralização em que os municípios concordaram numa primeira fase, em 2019, mostra-nos que somente 66 autarquias aceitaram a transferência de competências na área da saúde, número substancialmente mais baixo quando comparado com outras áreas setoriais. A cultura, por exemplo, a habitação, a justiça, a educação e até o estacionamento. Posso adiantar que aqui na região centro a maioria das autarquias que assentou pertencerem à comunidade que aceitou este pacote da saúde,
pertencem à comunidade intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. Mas há outros dois fatores interessantes neste pacote de descentralização na área da saúde. Primeiro, através da aplicação de gráficos de tendência entre os setores descentralizados, observamos que não há qualquer relação entre quem aceitou a transferência de competências na saúde e, simultaneamente, a transferência de competências nos outros setores. Segundo, uma análise geográfica dos municípios que aceitaram essa transferência de competências na saúde não permite, pelo menos numa primeira leitura que faço, retirar qualquer ilação a este respeito, por exemplo, ao nível da densidade demográfica, ao nível da localização geográfica, ao nível até dos próprios partidos políticos. Mas, para além destas curiosidades, o caso da saúde neste quadro legal de transferência de competências revela outros contornos que importa sublinhar. Primeiro, porque se trata de um setor com tradicional elevado nível de centralização, como vários estudos o confirmam, nacionais e internacionais, apesar da tendência generalizada de diversos países europeus a iniciar ou reforçar, inclusive, os processos de centralização. Segundo, porque ainda persiste uma visão de saúde e um discurso muito centrados nos próprios prestadores de cuidados de saúde e, nomeadamente, nos cuidados hospitalares, assegurando-se, por isso, alguma prudência neste aumento de competências de autarquias no domínio. Terceiro, porque as comunidades locais precisam estar mais preparadas para lidar com fenómenos atípicos, mas com elevado impacto na saúde e nas condições socioeconómicas das populações, como o caso atual desta pandemia do Covid-19. Ora, as políticas de saúde, de facto, tendem a estar centradas no âmbito das entidades diretamente ligadas à prestação de cuidados ou integrantes do Ministério da Saúde. Esta perspectiva é importante, mas hoje não chega. E, sobretudo, para o futuro não chega. A visão que se quer deve olhar para a saúde de uma forma sistémica. Ou seja, não deixando de sublinhar a importância das entidades prestadoras de cuidados, deverá partir de uma perspectiva relacional, considerando que há vários fatores que, direta e indiretamente, como nós temos visto atualmente, têm impacto na saúde das populações. E esta visão pode fazer toda a diferença, na medida em que cria um patamar de ambição e de expectativa que mostra claramente a razão de certas intervenções serem insuficientes e mostra porque estamos a caminhar na procura de soluções de maior exigência, mesmo que o caminho seja difícil. O fenómeno da pandemia atual mostra-nos isso mesmo, não estávamos preparados. Os municípios e as comunidades locais definitivamente não estavam preparados. Mas não basta ter visão, como é óbvio, é preciso avançar-se com ideias concretas de forma a alterar a praxis. E, portanto, neste sentido, o fenómeno pandémico atual pode criar as condições para que o poder local claramente reflita sobre qual o papel efetivo que pode desempenhar no domínio da saúde, para que o poder local assegure uma efetiva transferência de recursos financeiros, humanos e patrimoniais, para que o poder local passe a ter uma voz mais ativa no desenho das políticas locais, o que implica uma maior articulação com as entidades de saúde, que vá para além dos equipamentos, para que o poder local defina uma clara estratégia municipal de saúde, como aliás esta legislação o prevê, em que apresente linhas gerais de ação, metas, indicadores, estratégias, atividades, recursos, tudo numa calendarização, antecipando fenómenos atípicos como este que atualmente atravessamos. E para que o faça de forma articulada com a comunidade local, com outras entidades locais e regionais também capazes de contribuir positivamente para essa estratégia, em que fiquem definidos concretamente os objetivos e os papéis de cada entidade numa perspectiva relacional. É esse o caminho que agora devemos traçar, na minha ótica, e esta não é uma altura para se adotar a postura conhecida por muitos, e que a letra do Whitesnake tão bem ilustra ao dizer "Here I go again on my own, going down the only road I've ever known". Okay? Muito obrigado. Pronto, então nesta minha intervenção de hoje o tema que vou abordar é ali o ensino superior e o teletrabalho e o que é que vai acontecer depois disto. Eu gostava só de deixar aqui no início uma nota de recordação de um lutador pela liberdade que faleceu há pouco em circunstâncias ligadas a esta epidemia em que vivemos, um amigo de Portugal e como disse, um lutador pela liberdade, e um dos meus livros preferidos dele é este da Sombra que Fomos, a história de pessoas que vivem com um passado de algum peso. Este relato foi incluído hoje, vem no público, é a citação que consta do público de hoje, e pareceu-me adequado a estarmos a tentar adivinhar o que é que vai acontecer. Espero que não seja muito esta linha. Portanto, já que foi falado, todas as organizações das quais a Universidade
sofre e sofreu uma profunda reorganização das suas atividades, que foi brutal pela sua dimensão, que atingiu todos os seus domínios de atividade e pela velocidade com que ocorreu, tal como nas escolas, como foi falado antes pela Graça, de sexta para segunda-feira mudou tudo. E esta é uma situação sem precedentes na forma e sem precedentes na sua geografia. Uma das coisas impressionantes desta situação é que encontramos gente de todo o mundo no mesmo contexto, nas mesmas situações, fechados em casa, e no caso particular do ensino superior, todas as universidades do mundo estão a encontrar os mesmos problemas, que tem a ver com tentar arranjar soluções rapidamente para pessoas que mudaram o seu contexto de atividade, e essa é uma das coisas que é preciso terem atenção. Este é o título de um dos posts mais, digamos, mais falados nos últimos tempos, de uma professora americana que faz a invocação para fazer-se um mau trabalho a pôr os cursos online, porque os alunos que nós encontramos do outro lado têm também muitas outras preocupações, estão num contexto diferente, estão numa casa onde pode estar a ver muita coisa e nem sempre há disponibilidade para continuar a ir às aulas àquela hora. Há esta mudança toda de contexto, nós estávamos habituados a isto, não sei se depois voltaremos a ter isto ou se, mais ainda, iremos para aqui. Portanto, são formas diferentes de organizar as atividades, e uma das questões fundamentais é até que ponto esta reorganização das atividades que as universidades sofrem neste momento vai modificar o próprio conceito de universidade. Estamos a falar de uma alteração que é apenas temporária, estamos a falar de uma alteração que é permanente destas atividades e que vai ficar para lá do impacto direto do Covid, ou estamos a falar de, em resultado desta alteração das atividades e pela dimensão que ela tem agora, vai haver uma alteração permanente que vai ficar daquilo que é o conceito da universidade. Universidade que tradicionalmente tem sido vista desta forma, que é uma instituição geradora e guardiã do conhecimento, é um local de ensino e formação, é um local de debate e é um local de cruzamento de ideias, visões e experiências. E nesta definição do que é a universidade eu deixei expressamente estar, porque foi a ideia que me ocorreu. Em 3 delas está a palavra local, ou esta questão da localidade, da presença em algum sítio, está muito ligado àquilo que é a visão tradicional da universidade. Mas desta mudança resultam oportunidades. Isto é o que eu apresento agora é um excerto de um dos últimos números da Político, em que eu fui entrevistar várias entidades, entre os quais um autor chamado Tom Nichols, que escreveu um livro que eu recomendo a todos, chamado The Death of Expertise, ou seja, a morte da competência. E uma das oportunidades que aparece aqui é o regresso à confiança em peritos competentes, porque são os peritos que têm que dar as opiniões e porque são eles que conhecem o problema e talvez agora as pessoas comecem a valorizar de maneira diferente epidemiologistas ou pessoas que fazem modelos, porque pode acontecer qualquer coisa. Como vimos, essas coisas acontecem. E esta situação traz desafios também, como muita outra gente, nós estamos aqui recorrendo a soluções suportadas por tecnologia, o que põe a questão do acesso a essa tecnologia, também já aqui foi falado, e quem tem acesso à tecnologia. Do mesmo modo, no caso mais particular das universidades, em que há um grande contingente de estudantes deslocados, esses estudantes regressam a casa e têm a incerteza de se devem ou não manter o arrendamento na cidade onde estudam, com todos os custos que isso pode trazer. Esta e a questão anterior são geradores de igualdade também, porque são questões que se resolvem com dinheiro. Se eu tiver dinheiro para aceder à tecnologia ou para manter o quarto, isto não é um problema, mas para quem não tenha, isso é.
Felizmente, tanto num caso como no outro, o Governo tem estado atento e a apresentar soluções para isso. E também aqui alguns efeitos que se encontram aqui nesta região da Aveiro, onde há um forte contingente do turismo a gerar receita económica, mas que do outro lado da balança está toda a questão ligada ao custo do aluguer da habitação, que tem impacto em estudantes deslocados, tem impacto na captação de jovens quadros e tem a ver e que vai ter impacto, tem estado a ter impacto na atratividade da região. Portanto, alguns possíveis resultados de todo este rearranjo das coisas da parte das instituições de ensino superior é uma maior capacitação para um ensino não presencial, o que pode ser uma oportunidade que permita dinamizar ainda mais as questões tão importantes da formação ao longo da vida, a valorização do contexto presencial na formação deixa de ser uma obrigação ou deixa de ser um hábito e passa a ser uma escolha, também resultado do ponto anterior, e também a agilização das formas de trabalho, como por exemplo o recurso ao online, como estamos a fazer aqui e como muitas conferências estão a fazer neste momento. Termino trazendo aqui esta visão da Universidade e dos seus 3 pilares, da parte do ensino, da parte de investigação e da parte da sociedade, e de alguns modelos que estão ligados a estas missões da Universidade. De um lado, esta questão da hélice tripla, do jogo que existe entre academia, indústria e governo. Este modelo é um bocado demasiado focado em determinados aspectos particulares. A sociedade também entra aqui nas questões da inovação e não está patente. E do outro lado, os 4 pilares da educação, apresentados pela Unesco, em que temos o saber, que podemos continuar a fomentar à distância, mas agora põem-se outras questões, como é que, além do saber, o fazer, quando não tenho acesso a laboratórios, por exemplo, em aulas experimentais, o ser, a experiência de viver e, sobretudo, a parte do viver juntos. Como é que se consegue responder a isso numa era de ensino à distância? Bom, realmente desse ponto de vista eu também hesitei aqui, dando um título às coisas, se eventualmente iria chamar, como o Gabriel Garcia Marques, a crónica das mortes anunciadas, e isso daria um bocadinho uma dimensão mais tétrica e, portanto, eventualmente pouco definidora de futuro. Acabei por ficar aqui um pouco no Mea Culpa, que é as histórias do renascer da Terra, que espero que esta seja uma oportunidade muito relevante para que isso se possa vir a fazer. Até porque, de alguma maneira, escorrendo-me aqui também um bocadinho do guião que aqui escrevi, que é umas primeiras notas iniciais, umas propostas para ficarem, para debater e depois uma conclusão. Bom, aqui falando das crises pelas quais temos passado, que tiveram sempre várias origens e vários efeitos e sobretudo múltiplas escalas, não é? Origens biológicas, naturais, económicas, têm sido muito evidentes e os territórios têm uma incidência que são de escala geral, local, regional, nacional e internacional, sobre a qual as crises incidem, aliás, até como esta do Covid-19, que da pior maneira nos faz recordar que vivemos todos no mesmo planeta. Portanto, por um lado. Por outro lado, eu também creio que, ao irmos falando um pouco do que se passa hoje, é que, de alguma maneira, será um bocado uma afirmação muito descuidada dizer que esta crise, como outras, nos apanharam completamente desprevenidos, como temos vindo a ouvir muitas vezes. Na verdade, o ciclo de epidemias tem crónicas previamente anunciadas e uma frequência, e isso é extremamente preocupante, uma frequência em ciclos cada vez mais curtos, como mostra numa mesma década, por exemplo, ter surgido Grupo A, SARS, Covid-19 e outras, e assim não será um exercício de grande futurismo da nossa parte, que iremos debater um pouco, mas não será um grande exercício de futurismo abstrato se conseguirmos já perspectivar que nos próximos anos novas epidemias surgirão e para o qual é necessário desde já trabalhar hipotéticos cenários para que eventualmente não possamos depois dizer que fomos apanhados desprevenidos, porque efetivamente já não o teremos sido.
Sabemos e conhecemos catástrofes como, por exemplo, os incêndios florestais de Pedrógão Grande, os incêndios urbanos como no Funchal, os tufões e inundações como a Baixa de Faro, o acréscimo devido às urgências no Hospital de São João no Porto, atualmente por intensidade de doenças respiratórias na conjugação dos dias de bloqueio de tráfego da BCI com a baixa dispersão de poluentes atmosféricos, estão registados, as ondas de calor extremo provocam mortes, enfim, tudo isto está abundantemente descrito, conhecido, encontrados fatores humanos que potenciam as graves consequências desta crise e, portanto, daí dizer que, eventualmente, será muito surpreendente dizermos que fomos apanhados desprevenidos. Talvez na dimensão sim, mas no processo e como as coisas se passavam, não. Aliás, também é absolutamente surpreendente a expressão facial de espanto, para não dizer espantados, com que no momento das ocorrências e face à envergadura crescente das catástrofes, entramos num certo estado de perplexidade, como se nada tivesse sido dito, nada tivesse sido proposto ou até nada tivesse já o pormenor de explicitação consistente que antecipava obviamente o futuro, feito de bom conhecimento do passado. Bom, nesta matéria os fenómenos podem então ter, como disse, uma origem associada à natureza, à biologia, mas os fatores que levam à sua extrema ocorrência com perdas humanas materiais, as crónicas da morte anunciada, já são crónicas de morte anunciada. E porquê? Sobretudo porque antes de se constituírem como ocorrências extremas de ordem natural, eu penso que elas são essencialmente de natureza económica e, sobretudo, de natureza política. Enfim, quem como eu trabalha no território consegue, vou agora lançar umas cartas tipo de cartomante, mas quem trabalha como eu no território consegue prever com elevada probabilidade e certeza muitas das catástrofes que irão surgir a breve prazo, e já vou citar algumas, ou uma pelo menos. Porque o ciclo dos acontecimentos é, pelos planeadores do território, sempre estudado, analisado, avaliado, e, portanto, não é difícil prever o que é que se vai passar face àquilo que estamos, ou aos fenómenos sociais e culturais que estão instalados. Mas ao que é que se assiste nestes casos? É que em tempo de bonança, a medida de controle da prevenção são absolutamente negligenciadas. E, portanto, sabe-se, por exemplo, que com grande probabilidade, ou poderei dizer com grande probabilidade, porque aí trabalhei e continuo a trabalhar há alguns anos, que irá acontecer mais ou menos dentro de 6 anos e meio, vou arriscar este prazo, em Pedrógão Grande, face ao descuido evidente do planeamento da florestação das áreas ardidas, um novo incêndio de grande envergadura. Basta perceber a ausência do planeamento durante este tempo e, basicamente, o fenómeno de reflorestação é exatamente o cair das sementes das árvores que ainda restaram naquela altura. Não é difícil adivinhar, como não era difícil adivinhar que a inundação ir-se-ia passar o mesmo, como no Caramulo se passou exatamente o mesmo. E, portanto, não é um grande desafio de adivinhação que estas coisas vão ocorrer novamente, face à negligência neste período de bonança das medidas que foram propostas. É por isso que as situações que vivemos com o Covid-19 não vai ser a última e os erros do passado poderão vir a acontecer. Então, o que há a fazer para recuperar, com o intuito primeiro de não voltar a acontecer, é também aqui, entre outras coisas, já hoje falados pelos nossos ilustres amigos e camaradas, é o melhor planeamento do território e o melhor urbanismo, porque o território, para além daquela natureza física que todos vamos falando, ele é, sobretudo, uma imensa construção social e porque a nossa condição humana se confunde em grande parte planetária com a nossa condição urbana. Quando em estados de neoliberalismo que colocam a política refém da economia e quando em curtos ciclos eleitorais fazem negligenciar as tomadas de medidas estruturantes que urgia tomar em tempo útil, apenas resta confiar na sorte, que a sorte, aliás, seja a vacina da má fortuna que vamos assistir a seguir. É por isso que eu expunha, se me permitissem a ti, 4 ou 5 propostas, não mais, englobando numa primeira, obviamente, que o país tem uma grande dificuldade de ter dados de trabalho, não consegue ter dados de trabalho. O Instituto Nacional de Estatística faz avaliações de 10 em 10 anos do recenseamento da população, dos movimentos, etc. O que é manifestamente exigente faça ciclos muito curtos e, portanto, é uma instituição que deveria estar a fornecer dados em permanência e nós não os temos acesso, os sistemas de informação geográfica não conseguem acompanhar, apesar de tecnologicamente já evoluídos, e também aqui, eventualmente, já falamos também na matéria da formação profissional e académica, o país tem que ter uma determinação maior até naquilo que são os cursos de licenciaturas e todos os demais níveis de estudo que são importantes para o país, para que não deixe cair
licenciaturas tão importantes para a análise destes dados só porque há menos alunos, ou porque há uma fase em que não está a correr bem, ou porque a universidade também tem a ver e os cursos permanecem por número mínimo de alunos. É urgente fazer perceber que estamos com muita dificuldade no país em ter pessoas a tratar dados do território de forma conhecedora e local. Agora, muito rapidamente, estes pontos, quase telegráficos. É preciso densificar e intensificar as medidas de mitigação ambiental, nomeadamente, por exemplo, na mobilidade, reduzindo drasticamente as emissões de CO2 para a atmosfera. É, no entanto, absolutamente necessário que se faça de forma organizada, que se faça de forma mensurável. E, portanto, Portugal vive nesta matéria. Uma questão curiosa é que parou ainda naquela frase do Estado Novo, que é orgulhosamente sós. E Portugal caminha orgulhosamente sós na Europa, que é o único país na Europa onde os planos de mobilidade urbana sustentável não têm aqui qualquer enquadramento. Somos os únicos e, portanto, não nos vamos admirar que temos um conjunto de medidas e um conjunto de investimentos nesta área que são desagregados, fragmentados e sem os resultados que se espera. Somos o único e, portanto, orgulhosamente sós em não ter instrumentos que os outros países, todos os outros países europeus têm. Por outro lado, na matéria da vida das cidades, que nos traz aqui também preocupados, é claro que o nosso Primeiro-Ministro ontem falou, e hoje está expresso num semanário, falou muito bem sobre aquilo que é uma nova distribuição e diversificação dos horários das atividades principais, como a escola, os comércios, os serviços. Na verdade, todos nós há muito tempo falamos que vamos todos à mesma hora para os mesmos sítios. E ao irmos todos à mesma hora para os mesmos sítios, as externalidades ambientais são grandes, também económicas e também sociais. Ver as filas à porta das escolas, arrastam consigo os horários de comércio, serviço, etc. A matéria do transporte, que é fundamental, ou seja, no dia 2 de maio, o que é que vamos fazer? Vamos todos em carros individuais porque temos receio do transporte público para os nossos postos de trabalho? Se os horários se manterem da mesma forma, é isso que vamos fazer e depois não cabemos todos a lá chegar. E os problemas ambientais triplicam e multiplicam. E, portanto, de alguma maneira, esta matéria dos horários e do seu contexto e alargamento pela vida das cidades é hoje absolutamente fundamental e leva a matérias de nova governança do ponto de vista da cidade e equilíbrios também. É claro que nesta matéria o que é fundamental é que haja direitos e deveres de todos, onde cabe aqui um elemento essencial que é a igualdade de género. Ainda há muito para trabalhar nestas áreas, mas só é possível aquilo que falei antes, se a matéria da igualdade de género esteja aqui muito mais vincada e muito mais capaz. Claro, para não falar o forte combate à violência doméstica. Um outro ponto também que gostaria de pôr é a segregação habitacional. Ou seja, alterar de forma decisiva o sistema de segregação habitacional de centros e periferias. A habitação é cada vez mais a expressão da desigualdade mais visível no imediato de qualquer observação quando andamos na rua. A lei do mercado da construção civil e a sua preciosa aliança com a banca não provoca hipotecas de habitação. O que provoca são absolutas hipotecas de vidas inteiras. Portanto, de alguma maneira, importa que uma autarquia comece a utilizar um instrumento da política de solos que está definida desde o 25 de Abril e que raramente a aplica. E quando nós agora, no caso da Covid-21, chegamos a momentos como nos Estados Unidos, que passaram a dizer que o problema já estava nos afrodescendentes, o que é que nós estamos a falar? E tinha começado de outra forma, tinha começado por pessoas que viajavam e que de alguma maneira os nossos empresários tinham ido à Itália e tinham importado o vírus, ou do ponto de vista das relações externas. Começou por aí a doença, mas hoje onde é que ela está? Ponto, nós já estávamos à espera que ela fosse cair nas periferias. Ela está profundamente nas periferias. Os Estados Unidos dizem isso. Em França, são exatamente os bairros periféricos da cidade de Paris que estão hoje com as maiores incidências do problema da Covid-19. E, portanto, transformou-se, não ficamos novamente perplexos por isto, mas transformou-se novamente com maior incidência na matéria das periferias da cidade, onde a gestão da habitação é fundamental. O Pedro Fonseca já falou, e muito bem, da importância do teletrabalho, que aqui pode ter no contexto das relações casa-trabalho e nas deslocações diárias e na sua minimização, a telemática também, e ver como é que se passou nas grandes transformações, coisas tão simples como o frigorífico, o micro-ondas, etc., já na sua altura tiveram essa importância e que agora, de alguma maneira, todos esses fatores também têm. Para terminar, deste ponto de vista das propostas,
É claro que vamos agora, permitam-me só fazer duas referências à política local em Aveiro, duas ou três referências à política local em Aveiro do que está a passar e que é exatamente o oposto do que é necessário fazer. Planear as funções urbanas de proximidade, adotando a forma de olhar o comércio de proximidade nas cidades, trabalhando a sua localização. É preciso trabalhá-las. O laissez-faire, laissez-passer acerca das funções urbanas tem limites. E hoje o que é que nós temos, por exemplo, em Aveiro, a queda total dos comércios de proximidade. E o que é que apareceu? As grandes megaestruturas, as grandes superfícies comerciais, parecem ser o sonho do grande império que Aveiro tem. Ou seja, uma famosa avenida que é uma rua, uma estrada, nem rua é, e cheia, plena de cada vez mais hipermercados e grandes superfícies, em grande detrimento, obviamente, do comércio de proximidade. Estamos aqui a contribuir para o isolamento das pessoas no centro da cidade. Quem são as pessoas no centro da cidade? Turistas que já lá não estão e pessoas, obviamente, idosas que ainda lá permanecem, mas que não têm estes comércios. Esta alteração é absolutamente fundamental. A matéria do turismo, também já aqui falamos, dois apontamentos. O primeiro era, enfim, em tempos de presidente da região de turismo, da nossa região de turismo, uma das questões que aqui é importante, que é o facto de ela poder estar a correr o risco, ou seja, o reconhecimento da sua importância, mas ela ter estado a correr o risco de se tornar a principal indústria extrativa das cidades. Ou seja, extrai primeiro comércios locais para colocar aquilo que se vê em todo o mundo, extrai a seguir um conjunto de outras situações, até extrair as próprias pessoas mediante o excesso dos alojamentos locais. E aqui também, pegando no Sepúlveda que o Pedro há bocadinho falou, enfim, um homem próximo de Salvador Allende, do Partido Socialista Chileno, que dizia, em palavras em tempo de crise, dizia, não é a mesma coisa, sem prejuízo da importância do turismo, não é a mesma coisa ser habitante de um país de ponta em inovação e tecnologia ou de ser um país de empregados, cozinheiros e recepcionistas. E, portanto, há um limite para estas coisas, quer na sua distribuição na cidade, e talvez esta seja uma oportunidade de redistribuir as coisas na cidade. Portanto, terminando então, se me permitem, e agradecendo a atenção, só estão as três notas finais, mas afinal, tudo que eu disse para trás, o que é que tem de novo? Absolutamente nada. Há muito tempo que estávamos a falar destas coisas e eram propostas anteriores a este estado de emergência. Portanto, a questão é, em períodos de bonança não ligamos muito, não temos esta percepção da necessidade de intervir e depois ela aparece. Porém, sabemos que hoje é diferente e sabemos que todos estamos mais motivados. O governo do primeiro-ministro António Costa deu um grande sinal de equilíbrio e não vacilou nas medidas. Evitou populismos e facilitismos. Recomendou primeiro e exigiu depois a cada português o cumprimento do seu papel nesta crise. E renasceu. Com isto tudo, há um elemento que me parece, e eu sinto ter renascido na sociedade portuguesa, que foi a confiança na política e nos políticos, graças à enorme eficácia e competência do atual governo. Talvez agora, por essa via, possamos ter em conta desenvolvimentos mais sustentáveis e de uma rápida retoma que também caiba as ações estruturantes. Não será mais admissível ouvir que não é possível planear porque há outros assuntos mais urgentes a resolver. Não será mais possível um critério frívolo de opções orçamentais que deixe o ordenamento do território e o urbanismo como peças acessórias das políticas públicas. E só assim será possível quebrar os ciclos temporais, cada vez mais curtos, de eventos tão nocivos para a vida humana como este e outros que eventualmente poderão vir. Talvez como nunca haja condições, como dizia o Eduardo Lourenço, de vivermos mais ativamente o futuro e menos passivamente como o temos feito. E se assim for, todas as vidas, se assim não for, aliás, perdoem-me este apontamento, se assim não for, todas estas vidas perdidas terão sido absolutamente em vão e isso seria um peso enorme para a nossa geração que vive este tempo e de efeitos absolutamente desastrados, desoladores sobre questões previamente anunciadas. Que fica então uma ideia, agora sim para terminar, que fica então uma ideia que esta crise, para além de biológica e sobretudo de crise em consequência do neoliberalismo económico, em que nós temos visto que o lucro é talvez o principal resultado da economia e de origem política por negligência de medidas e ações deixadas para segundo plano em tempos de bonança. São então novos tempos e se assim continuarmos com as políticas que o Partido Socialista e o governo do Partido Socialista, com a nossa determinação e querer,
a uma retoma social e económica tão rápida quanto possível, se incrementarão também medidas estruturantes para que os ciclos da crise deixem de ter estes efeitos tão violentos. Se abra uma nova era de humanização nos territórios e na vida de todos nós, não diria certamente Obama melhor, sim, é possível, neste momento, sim, sentimos que conseguimos.